programa, Marilu Cabanhas. Bom dia, Marilu. Olá, Glauco, bom dia. Vamos falar agora de CPI da Covid. Depois da bombástica e histórica sessão da CPI da Covid, na última sexta-feira, que teve como depoentes o deputado federal Luiz Cláudio Miranda, do DEM, do Distrito Federal, e o seu irmão Luiz Ricardo Miranda, o chefe da divisão de importação do Ministério da Saúde, a situação do presidente Bolsonaro ficou ainda mais complicada, depois de muitas horas de tentativa dos senadores para saber o nome do parlamentar que estaria aí envolvido nas irregularidades em relação à compra da vacina indiana Covaxin, citado pelo presidente, o deputado Luiz Miranda finalmente fez a revelação. Era o deputado federal Ricardo Barros, do Partido Progressistas do Paraná. A partir daí, muitos desdobramentos devem acontecer a partir de hoje na CPI da Covid, que agora entra, sem dúvida alguma, em nova fase. E para falar sobre isso, a gente convidou o senador Rogério Carvalho, de Sergipe, líder do PT no Senado, médico sanitarista, doutor em saúde pública pela Unicamp e membro suplente na CPI da Covid, integra como titular a Comissão de Acompanhamento da Covid-19. Olá, senador, bom dia, prazer em recebê-lo. Bom dia, Marilu, estou aqui com a réstia do sol no rosto. Verdade. Daqui a pouquinho já ilumina tudo. Muito bem, senador. Bom, entre as medidas, a serem tomadas, a CPI deve apresentar hoje uma notícia crime contra Bolsonaro por prevaricação, Como é que será o encaminhamento desse caso, tanto junto ao Supremo Tribunal Federal, quanto à Procuradoria-Geral da República, e o embasamento que sustenta esse crime por prevaricação, senador? Bom, primeiro, o presidente ele foi procurado por um deputado federal da base dele, informando que havia uma operação suspeita ou abordagens suspeitas a um funcionário do Ministério da Saúde, que irmão do deputado Luiz Miranda, o servidor Luiz Ricardo Miranda, e o presidente não tomou nenhuma providência. Então, a denúncia ela é uma denúncia que mostra que o presidente, sabendo do ato de corrupção, ele não tomou nenhuma medida. Muito pelo contrário, ele continuou agindo para que se materializasse a aquisição das vacinas da Covaxin. Então, agora cabe aos parlamentares e às bancadas acionarem o Supremo Tribunal Federal e o Ministério Público Federal, porque isso não precisa esperar, que isso é um crime de natureza, é um crime que está previsto, é um crime evidente, não tem mais o que esperar, é preciso que a gente já aponte alguma providência, porque esse deputado, o deputado Ricardo Barros, agora começam a aparecer outras denúncias de que ele esteja também envolvido na aquisição de outros imunizantes a um preço ainda mais alto do que o preço praticado na compra da Covaxin, através de empresas de amigos dele, lá do estado do Paraná. Ele foi ministro da Saúde, ele tem relações internas dentro do Ministério e ele tem agido como se ministro fosse ali, além disso, traficando influência e favorecendo a determinados grupos a aquisição de insumos de alto custo, insumos, como a gente chama, estratégicos, por preços acima do que foi oferecido noutros momentos ao país, para que a gente já tivesse hoje disponibilidade de vacina para todos os brasileiros. Perfeito. Senador, a CPI considera que haja realmente indícios de crimes também de advocacia administrativa, ou seja, usar a máquina pública em favor de entidades privadas? Sim. Só um minutinho, deixa eu só melhorar aqui a luz, só um minutinho. Tá bom. Bom, a gente está entrevistando aqui o senador Rogério Carvalho, ele que é líder do PT no Senado, médico sanitarista, doutor em saúde pública pela Unicamp. A gente está aqui conversando com ele exatamente sobre os desdobramentos
do caso exatamente do Luiz Miranda. Agora sim, senador, de volta? Mas ainda com uma recha de alguma coisa que eu não... Tem um pouco, mas melhorou muito, senador, está mais claro. Também, no caso, está nos seus olhos agora, parece que está com óculos escuros. Mas agora vamos ver se melhorou. Agora melhorou. Agora melhorou, mas vamos lá. Então, quer dizer que existe aí a possibilidade, então, de indícios de crimes de advocacia administrativa, né? Sim, existem... o presidente, ele agiu utilizando a máquina pública para aquisição de alguns insumos. Foi, no caso da cloroquina, que ele fez uma ligação específica para o primeiro-ministro da Índia e, ao mesmo tempo, defendendo a venda desses da IFA, ou do IFA, do insumo farmacêutico ativo, que a gente chamava no passado do princípio ativo da cloroquina e da hidroxicloroquina, que é produzido na Índia para duas empresas específicas. E agora o presidente também liga para o primeiro-ministro da Índia para interferir junto à empresa Bharat BioNTech e junto ao primeiro-ministro para que a empresa Bharat BioNTech pudesse fornecer essas vacinas, a Covaxin, a essa empresa específica que tinha o contrato de exclusividade de comercialização no Brasil. Portanto, também está caracterizado aí a advocacia pública para garantir o interesse privado de uma empresa, né, com a interferência direta do presidente da República, o que é muito grave, né, do presidente da República. Então, esse é um cenário que a gente precisa, a partir de agora, perseguir. E precisamos perseguir todas as operações, então o Ministério volta à cena novamente, a gente vai precisar perseguir todas as ações do Ministério, vamos precisar definir novos requerimentos de informação, vamos precisar definir, então vamos ter que fazer uma devassa no Ministério da Saúde em termos de aquisições de produtos relacionados à Covid-19, à pandemia de Covid-19, porque se caracteriza, além da atuação temerária do presidente Bolsonaro na condução da pandemia, que largou os brasileiros à própria sorte para se infectarem e adquirir naturalmente imunidade, e isso propiciou o surgimento de variantes que aumentou e prolongou a pandemia no nosso país, ou seja, ele não adotou medidas não farmacológicas de controle da pandemia, ele não adotou, ele foi contra os de máscaras, ele obstruiu o trabalho dos governadores quando quiseram fazer restrições de deslocamento, isolamento, ele não comprou vacina no tempo certo, ele só defendeu o uso da cloroquina, que tem levado centenas de milhares de pessoas à morte por acreditarem que a cloroquina é o medicamento capaz de prevenir a doença. Poucos dias, o pai de uma amiga minha morreu porque acreditou no Bolsonaro, acreditava no Bolsonaro, que o que Bolsonaro estava falando era uma verdade. Então, além disso, agora começa a se caracterizar o crime de privilégios e de, eu não vou dizer de corrupção, mas de processos fora de conformidade, que pode ser um indício forte de corrupção do governo Bolsonaro na compra de insumos para atender às demandas da pandemia. E veja, ele poderia ter comprado vacinas diretamente de laboratórios, porque um ministério com a tradição do Brasil não tem a menor dificuldade de se relacionar com laboratórios diretamente, pelo tamanho, pela demanda, pelo que representa o Brasil, do ponto de vista do tamanho de economia, do ponto de vista do seu Programa Nacional de Imunização, poderia fazer contatos diretos com as empresas e estabelecer a compra diretamente das empresas, negociando o governo e as empresas
diretamente. Já que não tem oferta e sim tem que disputar isso no mercado, o governo estaria livre para fazer a compra direta, sem licitação, né? Utilizando-se de contratos outros já existentes para servir de parâmetro e assim adquirir o imunizante com mais agilidade e trazer para o Brasil aquilo que a gente precisa mais do que tudo neste momento, que é a vacina. Muito bem, senador, ainda falando do deputado Luiz Miranda, você estava falando em relação à devassa, né, no Ministério da Saúde. Ele deu uma entrevista para a Folha de São Paulo e disse que o esquema de corrupção no Ministério da Saúde pode ser muito maior do que somente a Covaxin, esse caso que vocês levantaram. Ele disse que o irmão Luiz Ricardo vê indícios de operação 100% fraudulenta para a compra de testes de Covid e afirmou que o irmão pode dar mais informações numa sessão secreta da comissão. Essa sessão secreta deve acontecer, senador? Assim como vai acontecer a sessão secreta com o Witzel, que é ex-governador do estado do Rio de Janeiro. Está marcado já agora para a segunda semana de julho. Nós vamos ao Rio de Janeiro ouvir o ex-governador Witzel, né, sobre as declarações que ele fez em relação ao modo como o Ministério tem administrado os hospitais federais no Rio de Janeiro e quem é dono desses hospitais. É importante dizer que, mesmo no meio da pandemia, mais de 800 leitos de hospitais federais estavam desativados enquanto se montava hospitais de campanha no estado do Rio de Janeiro. Então, era muito mais simples você equipar e colocar pessoal em hospitais já existentes, certo? Do que montar um hospital de campanha, isso com uma estrutura hospitalar toda pronta, né? 808 leitos desativados em hospitais da rede pública federal que não foram ativados. E, segundo o Witzel, porque esses hospitais têm dono. E tanto faz gastar, eu acho que são 3 bilhões de reais por ano com menos 800 leitos, e com mais 800 leitos, ou seja, reduziria bastante o ganho de quem controla esses hospitais. Essa foi a denúncia do Witzel na sessão da CPI. E agora, com o Luiz Miranda e o Luiz Ricardo Miranda e o Luiz Miranda, os dois irmãos, a gente vai tentar encontrar outros problemas de um governo que se dizia santo e puro e que a sociedade comprou isso como uma verdade, acreditou no Bolsonaro como o pai da honestidade, da moralidade, e como a gente sabe que todo moralista é, no fundo, um falso moralista, né, a regra vai se confirmando sem nenhum pudor, né, sem nenhum pudor. A forma e o método de atuação é absolutamente despudorado, porque é o presidente agindo diretamente para beneficiar algumas específicas empresas, né, na aquisição de insumos para a Covid. Agora, senador, até agora eu pelo menos não vi, né, o Bolsonaro desmentir as acusações dos irmãos Miranda, né, e parece que ele teria uma gravação aí da conversa com o presidente e de repente pode até apresentar nessa sessão aí, enfim, mais reservada à CPI, né? Eu acho que os irmãos Miranda, eles têm muitas coisas, eles não dariam uma entrevista como não participariam de um depoimento como eles participaram se não tivessem o que apresentar, né? E devem ter material suficiente para aprofundar a denúncia e definir caminhos para que essas denúncias que compliquem, essas denúncias compliquem ainda mais a situação do presidente e de todo o seu entorno. Essa semana, esse final de semana, surgiu um boato
de que a ex-mulher do Pazuello também quer falar, que tem muito a dizer, né? Então, e a funcionária, que é servidora pública, mas que foi para o cargo nomeada pelo Ricardo Barros, também deve ser ouvida. Ou seja, abre-se um novo capítulo da CPI, né? A primeira parte não tem muito mais o que falar. O presidente cometeu crime contra a saúde pública e o crime de largar a população a um processo de contágio, de infectação, de doença e de morte de forma dolosa. Portanto, um crime de genocídio também pode ser caracterizado, o que é o crime contra a vida, porque todos os estudos apontam que mais de 300 mil vidas poderiam ter sido salvas caso a forma de condução da pandemia tivesse adotado outras medidas sanitárias que não só o uso e o estímulo do uso da cloroquina e toda a desinformação que foi feita. Se a vacina tivesse chegado de forma antecipada, se as medidas não farmacológicas de restrição de circulação, como o uso de máscara e isolamento social e distribuição de insumos, testagens, tudo isso tivesse sido feito, nós teríamos menos 300 mil vidas perdidas, no mínimo, né? No mínimo. Então, isso está caracterizado. Agora a gente entra numa fase nova, que é apresentar para a sociedade os desmandos e os desvios que foram cometidos na aquisição de vacinas, de medicamentos, na distribuição de informações equivocadas, que também pode ser que tenha formas, eu não diria desvio especificamente, que as pessoas prestaram um serviço, mas um serviço de desinformação, um serviço de desorientação da opinião pública, que é talvez mais grave do que o desvio de recursos propriamente, porque isso leva as pessoas a uma conduta suicida, né? Como a gente tem visto milhares de pessoas seguindo o Bolsonaro e cometendo o suicídio da exposição espontânea ao vírus, à infectação e à morte. E tem uma taxa de letalidade que a gente sabe que, mesmo com tratamento, uma parte das pessoas que se contaminam, né, dos contaminados, vão morrer. Então, grave. Sim, sem dúvida alguma, gravíssimo. Agora, o líder do governo na Câmara, né, o deputado Ricardo Barros, ele soltou uma nota nesse domingo, ele negou o envolvimento, né, com supostas irregularidades na compra dessa vacina da Covaxin, negou que tenha indicado a servidora, né, que você falou, senadora Regina Célia Silveira Oliveira, para um cargo comissionado no Ministério da Saúde, inclusive quando chefiou a pasta na gestão do ex-presidente Michel Temer. A CPI vai convocá-lo, certamente, né? Agora, existe a denúncia envolvendo a negociação de outra vacina chinesa, a Convidência, que você já citou, inclusive, agora no início da entrevista. A empresa Belcher Farmacêutica, com sede em Maringá, atuou como representante do laboratório CanSino Biológicos no Brasil. Agora, vocês pretendem investigar exatamente a participação do Ricardo Barros, que foi prefeito de Maringá, e um dos sócios da Belcher é filho de um empresário próximo ao deputado. Então, ligações perigosas aí novamente, né, senador? Agora, o Ricardo Barros sempre foi tido como muito perigoso naquilo que ele se propõe a fazer, um adversário, quanto mais, um adversário muito, muito violento na lida com os seus adversários, né? E sempre foi considerado um operador do Centrão muito forte, né? Não é à toa que ele virou ministro da Saúde pelo Centrão, né? E que continua tendo força no âmbito do Ministério da Saúde. Tem áreas do Ministério da Saúde que continuam intactas e montadas do mesmo jeito que ele deixou quando foi ministro da Saúde. Portanto, tem aí um caminho a percorrer para que a gente não para que a gente não cometa os erros que cometeram contra nós, né? A gente precisa ter muitos elementos, robustez de elementos para que a gente possa oferecer
e transformá-lo em investigado e oferecer ao Ministério Público ele como investigado diante de um conjunto de fatos que apontam para uma prática inadequada para um servidor público, ainda que é detentor de um mandato eletivo. Em relação a essa vacina, a Convidência, senador, os empresários Carlos Wizard e o Luciano Hang também já estão envolvidos aí, segundo as informações. O senhor já falou da convocação do Wizard. O Luciano Hang, conhecido como o velho da van, também deve ser convocado, senador? Bom, nós vamos ter que discutir isso, né? Porque isso não tinha... Estava muito mais no campo das fake news, o Luciano Hang, e menos no campo da operação interna do governo do ponto de vista de compra de insumos, de compra de vacinas. Agora mostra-se que essa aproximação desses empresários do governo, ela é uma aproximação objetiva. Em outras palavras, tem um interesse claro, determinado, definido, que é ganhar dinheiro em operações do governo, certo? Claro, e não é pouco dinheiro, porque uma operação de 5,2 bilhões de reais, né, deve render aí alguns, quase 1 bilhão ou mais de 1 bilhão de retorno para quem faz uma operação desse tipo. E, senador, está aumentando aí a pressão para que o presidente da Câmara, né, Arthur Lira, analise os mais de 100 pedidos de impeachment. Os líderes aí da oposição decidiram incluir o caso Covaxin em um super pedido de impeachment, que vai ser apresentado nesta quarta-feira. Enfim, cresce desta vez. Será que essa pressão vai ser suficiente para o Arthur Lira finalmente analisar esse pedido de impeachment? Não. Não, o Arthur Lira é uma geladeira. O Arthur Lira não vai fazer pedido de impeachment enquanto os interesses dele e do grupo dele estiverem sendo atendidos, pelo menos não agora. Eu não acredito, mas é importante fazer, é importante reforçar, é um ato político, mas não haverá impeachment por hora e nem abertura de processo de impeachment pelo Arthur Lira, não agora, não neste momento. É preciso que a gente produza muito mais elementos e haja uma mobilização muito maior na sociedade para que o Arthur Lira venha a tomar uma decisão dessa. Eu não acredito que o Centrão, que vai se apropriar do governo, que vai tomar conta do governo, quando a gente acha que uma revelação como esta diminui a força do Centrão, uma revelação como essa vai aumentar a força do Centrão, porque o Bolsonaro ficará mais refém daqueles que vendem a sua representatividade, trocam a sua representatividade por ganhos indiretos oferecidos pelos espaços de governo. Então, acho que o Centrão vai se fortalecer e deve blindar o Bolsonaro da abertura de um processo de impeachment, a não ser que tenha movimentações muito fortes da opinião pública, na sociedade, que a popularidade dele derreta muito, aí é uma possibilidade, mas não agora. Agora, para mim, seria uma surpresa o Lira abrir um processo de impeachment contra o Bolsonaro. Agora, falando em manifestações, enfim, nas ruas, né, essa pressão das ruas, a gente teve aí o 29M, o 19J, e agora já se fala no 3J, né, no próximo sábado, uma grande manifestação. Agora, a tendência é essa, a rua cada vez ter mais participantes, enfim, porque também a gente está recebendo a vacina, tem gente que já tem as 2 doses, os mais velhos. A tendência é aumentar essa pressão nas ruas, senador? Eu acho que sim, porque tem pessoas indignadas. A indignação... Engraçado, né? No Brasil, matar pessoas indigna menos do que o carimbo de corrupto. Não sei se você já percebeu, né?
Então, a gente, com mais de 480 mil mortos, quando foi da manifestação de 19, vai ter mobilizado menos do que agora com essa denúncia de corrupção, né? E o que devia estar levando as pessoas às ruas, de fato, não era o ato de corrupção, mas os atos contra a vida. Então, ainda temos muito a evoluir, ou seja, a vida vale menos no nosso país do que determinadas questões que foram colocadas como de grande relevância, né, em função. Você só vê o que aconteceu com o PT, que foi quando foi transformado no pai da corrupção do Brasil, né, e fizeram isso com o PT, o quanto isso pesou contra nós, até o presidente Lula conseguir ter anulação de todos os processos que pesavam contra ele. Hoje, um homem 100% livre, 100% pleno de direitos, graças à luta e à perseverança dele e da militância. Mas eu creio que agora, com a questão da corrupção, as pessoas vão mais às ruas do que a questão da vida. Infelizmente, meu modo de ver, as ruas deviam estar cheias, porque milhares de pessoas estavam seguindo orientações que levavam a milhares de pessoas à morte. O efeito Bolsonaro é o maior inimigo da sociedade brasileira no combate à pandemia e no aumento de mortes pela pandemia. Isso já está conectado, né? Tem uma conexão direta. Onde o Bolsonaro foi mais votado, morreu mais pessoas, porque as pessoas, de forma natural, acreditam naquele que foi eleito por elas, né? Então, se elas votaram nele, é porque acreditavam nele. E se ele está dizendo que o caminho é um determinado caminho, as pessoas vão seguir aquele caminho. E isso é uma temeridade. E ele fez isso sabendo que aquele caminho era um caminho que não salvava vidas. Então, ele agiu de forma temerária, dolosa e continuada, porque até hoje ele pratica as mesmas coisas. Então, de qualquer forma, o importante é que as pessoas vão às ruas e mostrem uma força e uma indignação contra todo o conjunto dessa obra de terror que é orquestrada pelo Jair Bolsonaro. Tá certo, senador, o Jair Messias Bolsonaro, né? Como sempre o senhor está falando na CPI. Muito obrigada aqui pela sua participação e até uma próxima oportunidade, senador, e bom trabalho na CPI. Obrigado, Malu. Vamos à luta. Um abraço a todos. Abraço. Falamos aqui com o senador Rogério Carvalho, de Sergipe, líder do PT no Senado, ele que é médico sanitarista, doutor em saúde pública pela Unicamp e membro suplente na CPI da Covid. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.